Fala aí, galera, beleza? Vamos lá então falar sobre a entrevista coletiva de ontem após o Grenal, mas eu queria falar um ponto sobre o nosso dirigente aí, o vice-presidente Paulo Luz. Ele ficou muito incomodado com as perguntas feitas e ele já começou com uma pergunta feita pelo César Fabres. Queria passar para vocês exatamente o que está acontecendo, o que ele quis dizer nas entrelinhas dessa entrevista. Então, preste atenção nos detalhes para a gente poder entender o que acontece, o que está acontecendo, o que se passa, para a gente projetar os bastidores do Grêmio. Preste atenção, ele fala assim, o César Fabres pergunta para ele, queria que o senhor falasse da entrevista do Renato, que ele fala que mais cedo ou mais tarde o grupo vai decolar, que o grupo é de qualidade e que o Grêmio sempre pensa em todas as competições. O senhor tem essa mesma opinião? E aí ele fala assim, tem 3 pontos na primeira resposta dele, que ele fala assim, temos que contextualizar, estamos saindo de um Grenal clássico, sempre muito disputado, duro, um jogo disputado, aqui na arena com chuva, com campo úmido, primeiro tempo, conforme os comentaristas já exploraram suas opiniões, extrapolaram suas opiniões, o jogo muito travado, muitos estudos, e no segundo estivemos muito próximos de obter uma vitória, até a infelicidade do pênalti. Ele estava incomodado, eu vou colocar aqui as imagens para vocês verem que ele estava incomodado com essa análise dele quando ele foi perguntado. E aí vocês vão conseguir entender o que realmente ele estava, a expressão dele sobre isso. E aí ele está falando assim, mas o resultado em todo da partida, considerando os aspectos da partida, foi justo. Mas claro que ficou para nós gremistas um sentimento de amargo, pois estávamos próximos da vitória, se não fosse aquela infelicidade. E aí ele fala infelicidade assim, em referência ao pênalti. Aí depois dessa resposta, que ele entra na segunda resposta dele, que é quanto ao decolar, quando ele fala sobre decolar, aí ele ganha corpo, ele fica mais tranquilo e parece que ele domina o assunto. E ele fala assim, quanto ao decolar, nós temos consciência que vamos decolar e que nós faremos nas próximas apresentações vitórias. Precisamos conseguir obter vitórias para termos uma melhoria na tabela, mas temos em plena convicção que vamos obter isso, exatamente pela estrutura e pela formação do grupo, temos convicção no que temos no trabalho, na comissão técnica e pelos nossos atletas de direção. Precisamos evoluir para trazer normalidade e tranquilidade, inclusive que é ansiada pelo nosso torcedor. Agora vamos trabalhar e estamos focados em 3 ou 4 jogos somente do Campeonato Brasileiro. Bom, eu tenho aqui 4 pontos para falar. Primeiro, ele acusa, só que de uma forma mais branda, a infelicidade do pênalti com que a gente não tenha vencido o Grenal. Isso aí ficou nítido até pelo vestiário, na própria entrevista do Renato, eu não quis explanar sobre a entrevista do Renato aqui, porque ele acaba falando que o grupo vai decolar, que o grupo é bom, que eu confio no meu grupo, realmente foi uma infelicidade, mas o erro passou por ele. O erro do Grenal passou por ele. Quando o Cortez tomou o cartão amarelo, ele era para ter sacado o Cortez, ele não tira. Em todos os outros jogos, ele tirava os jogadores. Ele tirava o Lucas Silva, ele tirava o Darlan, tirava o Matheus Henrique, tirava o Alisson, todo mundo que tomava amarelo, ele tirava. Aí o Cortez, que é jogador de defesa, nesse jogo ele não tirou. Por que ele não tirou? Então, para mim, o erro do Grenal, no caso da perda dos 2 pontos, passou pelo Renato. Eu fiz isso no vídeo, fiz uma análise sobre isso, mas para mim o erro foi ali, ele não tirou, o erro começou dali, quando o Cortez tomou amarelo era para ter substituído. Mas enfim, nós estamos falando aqui do Paulo Luz, eu vou voltar para o assunto. Então o que acontece? No vestiário, eles estão realmente muito satisfeitos, muito, muito preocupados e colocou sim a infelicidade no pênalti. Ele colocou na conta do Cortez. E agora nós temos que analisar o que pode vir a partir daí, relacionado ao Cortez. A gente sabe que ele é um cara vitorioso, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores, ganhou a Recopa Sul-Americana, teve o título gaúcho, mas assim, ele já está sendo criticado pela torcida. E ele é um jogador mediano, a gente não está dizendo que ele é um extra classe, não, ele é um jogador mediano. Cortez nunca vai ser 10, mas também nunca vai ser 4. Para mim ele vai ser 6,5, 7, ponto. Mas está devendo, talvez idade, sei lá, mas vamos lá. Então, o próprio diretor coloca aqui na infelicidade do pênalti, nós perdemos e tivemos um empate. Para mim está aí
a grande chave do negócio que ele fala a respeito do Cortez. E quando ele fala sobre aí o sentimento amargo, né, que no caso o sentimento amargo ele está se relacionando à situação que se encontra o grupo nesse momento por ter empatado um jogo que estava dominado, né, mas o erro partiu do Renato. Quanto ao decolar, temos a consciência. Quando ele fala aqui do decolar, no final ele coloca. Ele primeiro elogia a comissão técnica, elogia jogador, grupo, que são todos homens e tal, que ele fala na entrevista, mas ele deixa um adendo para nós aqui, que ele quer empolgar a torcida, que agora nós vamos decolar. Beleza, realmente, nós temos 3 ou 4 jogos aí antes do primeiro jogo de eliminatória. Tá aí o resultado, antes do jogo de eliminatória. O que ele está falando? Nós vamos lutar para vencer essas 3 ou 4 partidas e o nosso foco total é nas Copas. Ponto. Não tem brasileiro. Já falei aqui no outro vídeo anterior. Brasileiro esquece. A gente vai lutar ali para ficar entre os 6 primeiros para poder garantir a vaga na Libertadores no próximo ano. Só que tem um negocinho que tem que se ligar aí. No próximo ano já saiu a tabela da Libertadores e os jogos da pré-Libertadores, que são o 5º e 6º colocado no Brasil que vão ganhar que tem essa vaga, vai começar em fevereiro. Assim que termina o brasileiro, começa já as eliminatórias da pré-Libertadores. Olha o planejamento. Vamos lá. E aí agora a outra pergunta, assim, muito bem colocada pelo Mário. O Mário faz uma pergunta para ele, ele diz assim, Mário, nós continuamos, o Mário da Rádio Pachola, continuamos em busca do mercado. Ele fala sobre contratações. Estamos buscando em posições pontuais com os nossos limites. Nós estamos trabalhando muito duro e vamos fazer os anúncios no momento oportuno. Queria aproveitar a tua pergunta e informar a opinião pública e a imensa torcida que nós renovamos o contrato do atacante Elias por 4 anos. Goleador da Copinha que passará a ser observado pela comissão técnica do profissional. Esquece. As contratações pontuais que ele está falando é o centroavante, que o Grêmio está buscando, e um 10. Acabou, não tem mais nada. E se depender do que vai acontecer, é a base, é o grupo que está ali e mais 1 ou 2, que talvez o 10, né, que se fala no Juliano, mas ele fala depois no final na entrevista dele que o Juliano é valores estratosféricos, que está fora da nossa realidade, que nem fez contato, mas a gente sabe que existe uma negociação em andamento. E o 9 que está sendo buscado. Então é um 10 e um 9, ou seja, um pensador e um centroavante e acabou. O resto é base. O camisa 5 é Lucas Araújo, vai ser aproveitado reserva do Lucas Silva. Deu. Esse é o grupo que está aí. Vai entrar só mais 2 jogadores e acabou. É isso que ele está dizendo. Está deixando bem claro. Aproveitamento da base. Beleza? Aí depois ele fala, perguntando de novo, né, sobre as questões dos reforços. Ele fala que nós temos muitos encaminhamentos, muitos contatos, muitas negociações, muitas avaliações, muitas sondagens. Mas é um processo que temos que fazer ao máximo de cautela, né? E que o segredo é a alma do negócio. Beleza, ele está falando, isso mostra o quê? Lá no início, quando diz que tem dificuldade com valores e tal, mas ele fala que estão procurando. Bom, galera, na minha opinião, na minha visão, que eu estou colocando para vocês, quando ele fala contextualizar lá no início a resposta do César Fabres, ele está entre linhas colocando que tudo que aconteceu no Grenal ficou o sentimento daquele pênalti. E agora a gente tem que analisar o que vai acontecer daqui para frente relacionado ao Bruno Cortez. Infelizmente, na minha opinião, o Bruno Cortez já era para ter sido banco, né? E aí nós temos aí o Diogo Barbosa que chegou com um investimento muito alto e o Guilherme Guedes estava pedindo passagem. Nós temos que descobrir o que está acontecendo com o Guilherme Guedes. E aí, perguntado sobre os reforços, né? O Meia Serve também, que é um argentino, ele explanou muito bem a respeito do jogador, ou seja, ele está realmente conhecendo, sabe com quem foi programado, foi procurado, então há algum ponto de verdade aí que o Grêmio está tentando negociar com esse Meia que joga no Benfica. Beleza? Galera, para quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, faça os comentários. E hoje é dia de Grêmio feminino às 15 horas, Grêmio e Ponte Preta, a retomada, crescimento na tabela para garantir a classificação para a segunda fase. Vamos lá, que aqui é Grêmio.